Bom dia! Estamos aqui como sempre. Enquanto a internet vai funcionando, vamos entrando. Sejam bem-vindos ao projeto 652. Eu sou Ana Cláudia, médica veterinária aqui da Milk Care. E hoje a gente vai falar, como sempre, de qualidade do leite. Eu vou tomar um cafezinho aqui enquanto vocês começam a entrar e aí a gente vai conversar hoje sobre um tema muito importante, que é o período seco, tá? Ontem no nosso último episódio a gente conversou sobre o Staphylococcus aureus. Espero que tenha ajudado aí muita gente a respeito, né, do que fazer, como diagnosticar e, né, quais são as chances de cura dos animais quando eles são infectados com o Staphylococcus aureus. E hoje a gente vai falar sobre período seco, tá? Que é uma etapa extremamente importante dentro da vida, né, produtiva do animal, e para a glândula mamária, né, que é o estudo de interesse nosso aqui da qualidade, é um assunto muito importante. Então, só um minutinho. Bom, gente, o café tá quente. Sobre o período seco, o que eu quero trazer para vocês hoje de informação e para vocês pensarem, refletirem é o seguinte: o período seco ele é um momento extremamente importante para a glândula mamária, tá? Então, se a gente quer um animal com maior chance de cura, se a gente quer um animal que inicia a lactação com a produção de leite da melhor excelência possível, se a gente quer realmente um animal saudável no quesito produção de leite, a gente precisa que esse animal passe pelo período seco, tá? E o período seco, para a glândula mamária, ele existe um período de duração que ele é importante, tá? Obviamente que a gente tem uma variação aí de alguns dias entre animais, mas basicamente a gente precisa que esse animal ele passe por um tempo dentro do período seco para a gente garantir que a glândula mamária realmente ela vai passar por todas as fases que ela tem que passar para conseguir entrar na próxima lactação com muita bem formada, né, e regenerada da forma como ela tem que estar. Em relação ao período de duração do período seco, tá? Se a gente for pegar as fases da glândula mamária, quando ela entra no período seco e até o momento em que ela sai, a gente vê que a glândula mamária ela passa por algumas fases, tá? Então, por exemplo, quando a vaca inicia o período seco, aquele momento em que a gente faz a última ordenha, né? Coloca o intramamário de vaca seca, coloca o selante. A partir desse momento, a gente fala para o animal que ele vai entrar no período seco, tá? E como que o corpo do animal ele reconhece que realmente está no momento de fazer a involução da glândula mamária, de parar de produzir leite? Quando a gente para de tirar o leite do animal, represar o leite na glândula mamária é uma sinalização fisiológica de que o leite que está sendo produzido não é necessário mais, tá? Então, a partir do momento em que a gente para de ordenhar o animal, naquelas horas normais que a gente ordenha ele, o animal começa a ser sinalizado que a produção de leite dele já não é necessária mais. Nesse momento, ele começa a entrar na etapa de involução da glândula mamária, tá? E aí, o momento da involução da glândula mamária, a gente pode pensar, ou a gente pode ter na mente a ideia daquele animal, né? Imagina uma vaca que está produzindo 20, 30 litros, e aí imagina também uma vaca seca, né? Claramente a gente tem uma diferença de tamanho de glândula, né? Uma vaca seca, a gente consegue reconhecer ela no pasto quando a gente olha para o tamanho da glândula, e ela está muito evoluída, ela está muito pequena, tá? Então, quando a vaca ela entra no período seco e naturalmente ela inicia a etapa da involução da glândula mamária, indiscutivelmente essa glândula, do tamanho que ela tiver, ela vai reduzir de tamanho até ela atingir a menor proporção possível dentro dos padrões fisiológicos do animal, tá? Então, é importante a gente saber o seguinte, que para esse animal ele realmente passar pelo período seco, ele precisa do momento da involução da glândula mamária. Aí vocês podem estar se perguntando, né? Tá, mas quanto tempo que dura esse período de involução da glândula mamária? Depende muito do animal, tá? Mas a média do período de involução, tá? Da fase da involução, ela vai durar em média de 30 dias, tá?
E dentro dessa fase da involução, a gente tem alguns momentos aí. A gente tem um momento da involução ativa, que é quando a gente sabe que o animal ainda tem muito leite dentro dos alvéolos. Começa a acontecer uma inflamação fisiológica e esse leite ele vai ser degradado e a glândula mamária ela vai começar a reduzir de tamanho, tá? Então, nesse momento em que a gente tem essa parada de produção de leite, essa degradação do leite que ficou dentro da glândula mamária e essa diminuição dos alvéolos, diminuição da atividade celular, diminuição do tecido, diminuição do parênquima, né? E aumento das áreas intersticiais, tudo isso vai acontecer na etapa dentro da involução da glândula mamária que a gente chama de involução ativa, tá? E essa involução ativa, ela vai durar aí cerca de uns 20 dias mais ou menos, tá? Óbvio que vai ter animal que vai durar mais, vai ter animal que vai durar menos, mas tá em torno de 20 dias, tá? Se a gente pegar um animal que produz 5 litros de leite, 10 litros de leite e ele entra no período seco, obviamente, gente, que a involução dele vai ser mais rápida se a gente pensar, se a gente comparar ele com um animal que produz 40 litros, que está indo ser seco, né, com 40 litros, 45 litros, alguma coisa assim, porque hoje em dia a gente consegue ver esse tipo de animal, né. E aí, depois que ele passa por essa involução ativa, a glândula mamária ela vai entrar, ainda dentro da etapa da involução, ela entra na involução constante, que é o quê? Ela continua evoluída, ela não produz leite e ela fica ali naquele estágio de estase, tá? Então a gente não tem produção de leite e não tem involução, ela já atingiu o mínimo tamanho possível, tá? Esse momento ele vai durar em média de 10, 12, 15 dias, tá? Então a gente vê que o momento em que a glândula mamária ela evolui, ela é um período que dura um tempo, né? Vai durar aí cerca de 30 dias, tá? E aí, no caminho fisiológico da glândula mamária, depois que ela atinge 30 dias, mais ou menos, né? Se a gente for pensar que a gente tá deixando o período seco de 60 dias, né? Pensando aí na questão da reprodução e da nutrição, fisiologicamente, o período de colostrogênese na glândula mamária, ele dura cerca de 21 dias antes do parto, tá? Então, o que acontece? Se você seca o animal no período de 60 dias, você vai ter, então, 30 dias de involução, média de 30 dias de involução e mais 21 dias de período de colostrogênese. Então, você tem praticamente 60 dias aí que o animal realmente ele vai completar o ciclo de período seco dele. Se você tem um período seco muito grande, tá? Por exemplo, está com algum erro, a fazenda que você trabalha está com algum erro de manejo de reprodução, tá? Isso significa que você vai ter um animal que ele vai ser seco e vai ficar muito tempo no período seco. 70 dias, 80 dias, 90 dias, tá? Qual que é o risco desse tipo de situação? O problema é que, assim, existe um gráfico que ele mostra qual que são os momentos da vida do animal que ele tem mais chance de ter novas infecções, tá? E durante o período seco, existe 2 picos de chance de novas infecções, que é quando o animal entra no período seco e quando o animal está saindo do período seco. Obviamente, por causa do estresse que a gente tem, né? O animal entra no período seco, ele muda bruscamente a rotina dele, a alimentação. Quando ele vai entrar, quando ele vai sair do período seco, a gente tem outro momento de estresse no animal, né? Uma mudança fisiológica muito intensa, né? Um dia não, né? Uma hora ele é um animal que não é lactante e tá gestante, e 1 ou 2 horas depois ele se torna um animal não gestante e lactante. Então a mudança fisiológica para isso acontecer em tão pouco tempo, ela é muito intensa e isso acaba causando um estresse no animal, né? Um estresse fisiológico, e isso desencadeia um momento aí de baixa imunológica e, como consequência, a gente tem um pico de chance de nova infecção, tá? Quando a gente fala pico de chance de infecção, significa que é um momento específico ou, né, o entorno do momento, mas é um momento específico em que o animal, se ele não tiver em boas condições, né, uma boa alimentação, um bom manejo alimentar, um bom manejo no animal, se isso não existir, esse é o momento de maior risco para o animal adquirir alguma infecção, tá?
Quando a gente fala de período seco, normalmente a gente está falando de bactérias que estão no ambiente. Então, a gente está falando principalmente de Klebsiella, principalmente de Streptococcus uberis, tá? Que é uma bactéria muito recorrente em animais que não tem um período seco legal, tá? Então, se você faz, por exemplo, cultura no pós-parto imediato, e você está encontrando muito Streptococcus uberis, você tem duas situações aqui, tá? A primeira situação é que a sua vaca seca não está funcionando, então seus animais eles estão terminando a lactação contaminados com Streptococcus uberis, a vaca seca não está funcionando, e aí ele continua parindo, ele pare e continua com essa bactéria, tá? A outra coisa que acontece é que o seu período seco não tá legal e o seu animal, mesmo se curando de alguma infecção, ele tá se contaminando de novo no período seco e aí ele tá parindo com esse Streptococcus uberis, tá? Basicamente são essas duas condições aí que acontecem. E aí a gente tem que correr atrás do prejuízo, né? Porque uma vez que a bactéria já instalou na glândula mamária, não tem muito o que fazer, tá? Tem que correr atrás do prejuízo para evitar, principalmente, que outros animais não se contaminem, né? Bom, então voltando à questão do período seco, depois que a gente colocou esse animal para entrar no período seco, ele tem então aí cerca de 30 dias para essa involução, que vai variar entre a involução ativa e a involução constante, tá? E aí, por que é importante por que é tão importante a gente saber essa questão da fisiologia da glândula mamária e como que isso vai impactar no nosso trabalho como consultor dentro da fazenda, tá? Se o consultor ele não sabe que existe essa informação e ele não entende mais aprofundado, né? Porque aqui a gente está dando só uma pincelada do que impacta essas fases do período seco dentro da glândula mamária e em relação à chance de cura do animal, provavelmente o consultor que não sabe disso e que não entende exatamente qual que é o momento que cada uma dessas fases que eu comentei com você impacta na cura da mastite subclínica que está vindo da lactação, provavelmente você não vai conseguir fazer um período seco legal, ou então você não vai entender a importância que colocar um vaca seca de mais de 30 dias, tá? Então, eu acho que é importante que a gente tenha algumas informações pra gente realmente fazer uma conduta que vai vir trazer resultado pra gente. Então, se hoje você tá usando um medicamento de período seco que dura... primeiro, se o período seco do seu animal ele tá durando só 30 dias, você não... se você não está recomendando um período seco de pelo menos 60 dias, pelo menos não, né? Mas de até 60 dias para a glândula mamária já está perfeito, você não está contribuindo para a renovação da glândula mamária, tá? Esse é o primeiro ponto. E se você quer um consultor e não está recomendando um intramamário de vaca seca que tem duração acima de 30 dias, você também não vai estar contribuindo, você não vai estar dando chance para esse animal se curar da infecção que ele tá vindo da lactação que tá acabando, tá? Porque se você usa um medicamento que ele tem 30 dias de duração de período seco, tá? O que acontece com essa questão de duração de medicamento, né? A carência dele é 30 dias, tá? A gente sabe que o medicamento da vaca seca, ele é feito para ter uma liberação lenta, tá? Então ele demora para atingir o pico máximo de concentração inibitória, ele demora mais dias para atingir o pico, diferente do intramamário para mastite. O intramamário para mastite, ele atinge essa concentração rápido, porque a gente precisa de uma atuação rápida ali. Já o intramamário de vaca seca, não, ele vai demorar um tempo para poder atingir a concentração, depois ele vai ficar uns dias ali na concentração máxima que ele consegue e depois ele vai cair. Isso é a vida farmacológica de qualquer medicamento, principalmente se não é um medicamento que você faz outras doses em cima dele para manter essa concentração máxima, tá? O intramamário de vaca seca, você faz a primeira e depois, pronto, você não refaz a dose, né? Então, é importante que a gente saiba o seguinte, que quando a gente pega um medicamento que dura 30 dias, tá? O que acontece com esse medicamento? Ele vai demorar uns dias para atingir a concentração. Quando ele atinge a concentração, esse é o momento em que ele realmente está atuando, eliminando a maior quantidade de bactérias possíveis.
E depois que ele passa pelo tempo máximo que ele consegue ficar na concentração máxima, ele vai cair, tá? Isso é normal de qualquer medicamento, inclusive em medicamento humano também. E aí o que acontece? Então você imagina que o medicamento ele dura 30 dias, então ele precisa de um tempo para subir na concentração máxima, ele vai ficar uns dias na concentração máxima e depois ele vai cair, tá? E aí eu pergunto pra vocês, se ele tem um tempo para subir e um tempo para cair, quanto tempo dentro de 30 dias ele realmente vai ficar ativo, né? Então provavelmente a gente não vai ter a concentração máxima presente na glândula mamária durante os 30 dias. A gente vai ter ela aí durante 20, 25 dias, 22 dias, enfim, né? Por um período menor do que 30 dias, com a concentração máxima realmente que é necessária para poder eliminar os agentes que estão ali, tá? E por que que isso é uma coisa que impacta a glândula mamária? Porque se eu deixo o meu produto, se eu coloco um produto na glândula mamária em que a concentração máxima ela é atingida antes do animal entrar no período de involução constante, dificilmente eu consigo, não dificilmente, mas a minha chance de cura é muito menor, tá? Porque qual que é o momento do período seco que esse animal tem a maior chance de cura? Então, o que está acontecendo? A gente tem um animal que você fez a cultura microbiológica, ele deu positivo para um agente X, então ele está positivo para um agente, então ele tem mastite subclínica, tá? Ele não está com mastite clínica. Aí você faz o animal, ele entra no período seco, e aí o que acontece? Você faz o medicamento... Peraí, gente. Vamos passar pra fora. Vai. Gente, tô com dois cães aqui loucos. Vai, passa, desce, vai. Eu achei que ia dar certo, mas não deu. Elas são caos aqui. Então, vamos voltar aqui no raciocínio. Então, imagina, você tem um animal que entrou no período seco, tá? E aí, a gente já viu que nos primeiros 30 dias de lactação, nos primeiros 30 dias de período seco, a gente tem o momento da involução ativa, então a gente ainda tem muito leite dentro da glândula mamária, e depois a gente entra na involução constante, que é quando a gente tem nada de leite na glândula mamária, os alvéolos estão super diminuídos, a atividade celular está muito baixa, eu tenho muito mais tecido intersticial do que parênquima, mas isso só acontece depois de um tempo. A glândula mamária precisa aí de 20 e poucos dias para poder chegar nesse momento, tá? E aí, o que acontece? Aí eu vou fazer essa pergunta, tá? Pra vocês refletirem aí a informação. Se eu faço um medicamento que é intramamário, qual é o momento que você acha que ele vai conseguir atuar, ou que ele vai conseguir agir, ou que ele vai estar mais livre pra conseguir, sem nada impedindo ele, pra conseguir chegar nos alvéolos mais profundos da glândula mamária, nas partes mais internas da glândula mamária, tá? Qual dessas duas situações? Quando o animal tem uma glândula mamária que ainda tem muito leite, tá no início da involução, tá no início assim, mesmo que seja durante a involução, tá na involução ativa ainda, então eu ainda tenho uma glândula mamária que ela ainda é grande, que ela ainda tem leite dentro dela, tá? Então qual que é o momento? Esse momento ou no momento em que o animal ele é o mais característico de vaca seca, que a glândula mamária tá mínima, você olha para o animal e fala assim, nossa, super pequena a glândula mamária, que é quando a gente tem menos tecido parênquimal, a gente tem mais tecido intersticial, tá tudo reduzido de tamanho, o tamanho do alvéolo. Gente, deixa eu falar pra vocês, a gente tem uma masterclass na mentoria, que chama, a gente tem umas aulas na mentoria, que se chama período seco. E aí tem umas fotos que mostra como que é a glândula mamária por dentro, quando ela tá produzindo leite, quando ela tá involuindo e quando ela tá totalmente involuída. Se vocês verem a diferença que é o alvéolo de relação a preenchimento e característica celular e quantidade de parênquima, vocês vão ficar assim, gente, é muito diferente. Então, né, pensando nessas duas situações, uma glândula mamária com muito leite, né,
ainda dentro do processo de período seco ativo, ou uma glândula mamária que já entrou no processo de período de involução constante, qual desses dois momentos você acha que o intramamário ele vai conseguir agir ainda melhor do que ele pode agir? Obviamente que é o quê? Nessa segunda opção, em que a glândula mamária está totalmente involuída. Só que se você não tem essa informação e se você não sabe que esse momento ele só acontece a partir de 30 dias do período seco, você vai continuar indicando medicamento intramamário de período seco com 30 dias ou com menos. Nem sei se tem com menos, mas por quê? Porque é um barato que vai sair caro. Você vai colocar um intramamário na glândula mamária que no momento em que ele deveria estar com a concentração máxima, porque é o momento que eu tenho menos leite, que eu tenho menos área para ser distribuída desse produto, desse medicamento, é o momento em que eu tenho a menor concentração, quando eu uso o intramamário que dura 30 dias. Se a gente pensar na fisiologia da glândula mamária e, como consequência, o que eu posso aproveitar desse momento de fisiologia da glândula mamária para que o meu animal ele saia do período seco com a glândula mamária sadia, a gente precisa de aproveitar o momento fisiológico dele. E o momento fisiológico dele de maior chance de cura das infecções que estão vindo da lactação é no momento da involução constante. E a involução constante, ela só acontece cerca de 30, essa fase só começa, a gente só considera que o animal entrou nessa fase depois de 21 dias, 27 dias mais ou menos, após o início do período seco. Então, a gente precisa que no momento em que a involução constante esteja acontecendo, o animal realmente esteja nessa fase, tá? Esse é o momento em que a gente tem que ter a concentração do intramamário de vaca seca mais intensa, tá? Agora você vai falar assim, mas eu faço, o período seco que eu recomendo nas fazendas é de 60 dias, eu faço um vaca seca que é top, que é o mais caro que tem no mercado, e ainda assim os animais estão saindo do período seco contaminados. Bom, então a gente tem que avaliar outras questões dentro do período seco, tá? Uma coisa que eu quero deixar claro pra você, gente, é o seguinte: nada na qualidade do leite, ele vai ser resolvido com uma única ação. Então não é só você comprar um medicamento top de vaca seca, colocar no animal, que beleza, ele vai resolver. Não é assim, todo mundo gostaria que fosse uma coisa assim, mas não é, tá? Para você trabalhar a qualidade do leite e para você entrar dentro de cada setor da qualidade do leite, você tem que destrinchar esse setor. Então a gente tá aqui, tem meia hora eu tô falando sobre período seco, isso daqui é 1/10 do que existe dentro do período seco que a gente tem que avaliar para garantir que esse animal ele tá realmente em condições para curar as infecções da lactação que está acabando e entrar numa nova lactação sadio. Agora eu vou deixar uma coisa bem clara para vocês. Se vocês não fizerem avaliação de CCS individual, de CMT, de cultura microbiológica, pré-parto e pós-parto imediato, vocês não tem como medir se o seu período seco, ou se o seu manejo de período seco está sendo eficiente ou não, tá? Não tem como a gente garantir isso. Não tem como você saber, você vai ficar jogando as informações no escuro, beleza? Bom, agora eu vou deixar uma informação aqui antes da gente terminar a nossa live, que é a seguinte: ontem a gente abriu as inscrições para a nossa maratona Domine a Mastite, tá? Vão ser 3 dias que a gente vai sentar e vamos conversar sobre todas as informações que são necessárias. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo que eu construí ao longo dos 10 anos que eu tenho de experiência na qualidade do leite, na consultoria em qualidade do leite, que hoje eu passo para os meus alunos da mentoria, para eles conseguirem realmente o que a gente quer, que é o quê? Controle da mastite, quais são as melhores opções de tratamento, como que a gente faz para a gente chegar nesse momento de saber decidir qual medicamento usar, como que a gente chega nesse momento de como que eu controlo a mastite, por onde eu começo, cheguei numa fazenda, o que eu faço, quais são os próximos passos.
Tudo isso a gente vai conversar no evento que vai começar dia 22 de agosto, tá? Tem um link na bio que ele vai direcionar vocês direto pro canal direto pro grupo do WhatsApp, tá? A gente tá com problema no link de inscrição, então eu já coloquei o link para entrar no WhatsApp. Vocês podem clicar lá e já entrar direto no grupo. E por que é importante entrar no grupo, tá? Esse evento é um evento, ele é gratuito, tá? E ele vai ser 100% online. E além disso, ele é um evento exclusivo, tá? Ele não vai passar no Instagram e quem não tiver no grupo não vai receber o link para acessar o ambiente para ver a aula, tá? Então, se você não entrar no grupo, você não vai receber o link, porque a gente não vai divulgar ele em nenhum lugar. E quando você entra no grupo, você vai, até o final da semana, a gente vai abrir uma comunidade para todo mundo interagir, tá? Para você trazer suas dúvidas do dia a dia, suas dificuldades, e aí a gente vai conversando, todo mundo dando uma ideia, dando uma opinião. Vocês vão ver que a gente não tá sozinho, tem muito consultor que trabalha em qualidade do leite espalhado pelo Brasil e que a gente passa as mesmas dificuldades. E aí quando a gente vê que a gente não tá sozinho nas dificuldades, que a gente entende que, olha, não, então eu acho que se eu me unir, a gente consegue, né? União para conquistar. E aí, a gente vai conversando, a gente ainda vai fazer live muitos dias aí durante essa semana. E se vocês tiverem alguma sugestão de qual tema a gente pode trazer aqui pra live, vocês podem mandar no direct também, mandar na caixinha de perguntas que a gente vai abrir. E a gente vai se falando e vamos conversando sobre vários temas. Eu quero vocês bem aquecidos, porque o conteúdo que eu vou trazer pra vocês na semana do dia 22, ele vai ser um conteúdo denso, tá? Então eu preciso que vocês tenham essa preparação do que vai vir, pra na hora que a gente estiver no evento e eu começar a falar de taxa de nova infecção, taxa de crônica, cronicidade, mastite subclínica, mastite clínica, grau de mastite clínica, cura microbiológica, cura clínica, tudo isso vocês já vão estar sabendo para que lado que tá indo, tá? Porque eu vou mostrar para vocês o passo a passo para vocês construírem o caminho da consultoria para o quê? Controle de qualidade, controle da mastite, quais medicamentos a gente vai usar, como que eu reduzo a CPP da propriedade que eu estou trabalhando, quais são os passos para reduzir a CCS de uma fazenda, tudo isso a gente vai conversar no nosso evento do dia 22. O link tá na bio e eu espero vocês em breve. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada pela presença.